Olá pessoal, eu sou a professora Ana Zadra e hoje a gente vai continuar estudando o processo legislativo. A gente viu já todas as partes de iniciativa e agora a gente passa para a fase constitutiva. Bom, a fase constitutiva, ela é composta por toda a parte de discussão, votação e aprovação. Ela é a fase que vai ser desenvolvida no nosso Congresso Nacional, por isso chamamos de fase parlamentar. Dentro dessa fase, dentro da parte de discussão, a gente tem todos os debates, todas as discussões, as propostas, todo aquele processo pré-submissão do projeto de lei à aprovação. Acontece tanto no plenário, quando for necessário, quanto nas comissões permanentes, como na Comissão de Constituição e Justiça. Várias comissões fazem análise, debatem, discutem e depois que o projeto já está mais redondo, ele é submetido para discussão do plenário, no plenário ou já direto para aprovação, quando for possível. A próxima fase é a fase de votação. Nessa fase de votação, cada espécie, cada norma primária, norma constitucional primária, ela vai ter uma regra de aprovação. Mas como a gente está falando aqui do processo legislativo ordinário, ou seja, o processo de aprovação das leis ordinárias, qual que é o quórum? O quórum de aprovação é de maioria simples, mas o quórum de deliberação, ou melhor, o quórum de instalação para começar a votação é de maioria absoluta. Eita, professora, confundi tudo. O que é maioria simples e o que é maioria absoluta? Maioria absoluta é a maioria de todos os membros do Congresso, da Casa. Então, se eu for falar de maioria absoluta da Câmara dos Deputados, eu preciso do maior número, 50% mais um, do número de deputados que fazem parte da Câmara. O que é maioria simples? Maioria simples é a maioria dos presentes. Então, eu posso submeter a aprovação de uma lei ordinária, eu posso começar a votação de uma lei ordinária com 50% mais um de todos os membros da Câmara dos Deputados. E aí, para aprovar daqueles que estão presentes, eu preciso da maioria simples, 50% mais um, tá bom? Passada essa fase, a gente vai ter a fase de aprovação. O que é a fase de aprovação? Por que eu trouxe essa fase de aprovação? A fase de aprovação é quando ele passa pelo quórum de instalação, passa pelo quórum de votação, ele é aprovado, só que a gente tem uma regra relacionada à rejeição da norma. Como assim? Se por um acaso aquela norma não for aprovada por maioria simples, ela não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa, que vai de janeiro a dezembro, sessão legislativa de janeiro a dezembro, a não ser mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer casa do Congresso Nacional. Ok? A regra, então, é a matéria que fazia parte do projeto, que não foi aprovado por maioria simples, só vai poder ser apresentado na mesma sessão legislativa, naquele mesmo ano, se for apresentado a proposta for apresentada pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Essa é a regra da fase constitutiva. Então, discute, vota,
aprova. Se não aprovar, só vai ser discutida na próxima sessão legislativa, salvo se apresentada pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Continuando, dentro da fase constitutiva, a gente vai ter também a parte executiva. Passei pela parlamentar, passei pelo Congresso, vou para o presidente da República e falo: presidente, sanciona. O que é sancionar? Sancionar é o presidente avalizar, aprovar, falar: olha, Congresso, você decidiu, você votou, você aprovou e eu concordo com as normas ali aprovadas por vocês. Por isso, eu sanciono e depois, como a gente vai ver, eu procuro. O presidente, se ele não concordar com o texto, a redação do que foi apresentado naquele projeto de lei, ele pode vetar. Ele pode vetar a lei inteira ou ele pode vetar parte. Mas se ele vetar parte, ele vai ter que vetar um artigo inteiro. Ele não pode vetar uma palavra. Ele pode vetar um artigo, ele pode vetar uma seção, mas ele não pode vetar uma palavra ou uma parte ou uma frase. Ele tem que manter, né, a coerência do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Por que que a gente dá esse presente, né, esse poder para o presidente da República? Porque o presidente da República ele também faz um controle de constitucionalidade preventivo. E esse controle de constitucionalidade, ele pode ser jurídico, se ele entender que realmente há uma ofensa à Constituição, mas ele também pode fazer o que a gente chama de veto político. Aquelas medidas, né, desenvolvidas ou trazidas pelo projeto de lei, eles não estão de acordo com os ideais ou com a posição daquele governo, com o entendimento daquele governo. E aí ele vai vetar, vai fundamentar, né, o porquê do veto, e ele tem 15 dias úteis para assim fazer da data que ele recebe. Ele recebe o projeto de lei, ele tem 15 dias para poder falar o que ele está vetando, né? E ele comunica, depois do veto, em 48 horas, o presidente do Senado o porquê. Vetei porque a gente não tem orçamento para isso. Vetei porque ofende a Constituição. Vetei porque eu estou propondo uma lei que é exatamente o contrário. Vetei o motivo que seja. Ele vai apresentar o motivo em 48 horas para o presidente do Senado Federal. Por que que ele precisa fazer isso? Porque esse veto do presidente, ele é analisado em 30 dias, a partir do momento que se recebe o veto, em sessão conjunta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, ou seja, pelo Congresso, e ele pode, se a maioria absoluta dos deputados e senadores aprovarem, ele pode ser rejeitado, ou seja, ele pode ser derrubado. Então, nesse caso, o presidente da República foi lá e falou veto e deu motivo. O presidente do Senado vai lá, leva para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, numa sessão única, expõe, né, eles vão lá e vão votar, e se a maioria absoluta dos membros do Congresso entenderem que aquela disposição deve ser mantida, ele derruba o veto do presidente, seja parcial ou total do projeto de lei. E aí, muita gente vira e fala assim, tá, professora, mas e nesse caso, volta para o presidente promulgar? Não. Nesse caso, quem vai fazer o processo, né, de promulgação, quem vai mandar para promulgação é a mesa da Câmara dos Deputados. Outra coisa que a gente precisa ver aqui, né, é que se por um acaso
os deputados não colocarem a matéria para votar dentro de 30 dias, né, dentro do prazo aqui estipulado, essa análise do veto, ela suspende qualquer outra discussão dentro do Congresso. E aí aqui eu preciso analisar esse veto antes de poder voltar a fazer qualquer tipo de deliberação. Bom, como fase complementar, a gente tem a promulgação e a publicação. Promulgação, ato que vai garantir e vai atestar a existência da lei. Essa lei existe. Publicação, ela dá notoriedade, ela dá conhecimento e, como consequência, ela traz a obrigatoriedade de se obedecer, de se cumprir aquela norma constitucional, tá? Aquela norma legal, desculpa. Bom, artigo 66, parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, mando para promulgação do presidente, só que, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, ou seja, quando ele vetar, não quiser mandar ou simplesmente não vetar, o presidente do Senado a promulgará. E se esse não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, presidente, você não quer? Olha só, a gente já derrubou seu veto. Você não quer manter? Você não quer promulgar? Então a gente resolve por aqui mesmo no Poder Legislativo. Eu vou permitir, então, o presidente do Senado ou o vice-presidente do Senado fazer toda a parte de promulgação. E aí, nesse caso, ele também vai determinar a publicação, tá? Então, só voltando aqui para não ficar dúvida. Esgotou o prazo, fui para a sessão conjunta, derrubei o veto. Derrubei o veto com maioria absoluta, o que eu faço com aquela lei? Eu pego a lei, presidente, você tem 48 horas para promulgar. Promulgou? Perfeito. Não promulgou? A gente resolve aqui. A mesa manda para o presidente do Senado, o presidente do Senado promulga, e se ele não fizer também em 48 horas, o vice-presidente do Senado o fará, tá bom? Lembrando que aqui a gente teve maioria absoluta, então se pressupõe, a gente entende que os membros do Senado também estavam de acordo com a derrubada do veto. E continuamos. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Ótimo, aqui eu tô falando onde que vai começar o processo. Só que esse artigo vai trazer pra gente a diferença do procedimento ordinário para o procedimento sumário. E olha qual que é. Tão simples. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Qual que é a diferença então, gente? A diferença é que, a pedido do Presidente da República, esse prazo de votação pode ser enxugado. Eu posso exigir, Presidente da República, posso exigir que em até 45 dias essa lei seja manifestada em cada uma das casas. 45 dias sucessivamente, né? Passa primeiro pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, a ordem, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal, eu preciso de 45 dias para aprovação. Ah, mas eles não fizeram. Ah, não fizeram? Ótimo, parou tudo. Enquanto vocês não votarem, enquanto vocês não analisarem esse projeto de lei,
não julgam, não decidem mais nada. Não podem propor nada, não podem aprovar nada. Então, aqui é uma forma de pressionar o Congresso para agir com agilidade. Aqui ele dá 45 dias sob pena de suspensão de toda e qualquer matéria, análise de qualquer matéria, antes da aprovação do que foi pedido urgência, tá? A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. A Câmara dos Deputados fez uma emenda, vai ser analisada, ou o Senado Federal fez uma emenda, tem que voltar para o Congresso Nacional para aprovar 10 dias. Mas eu preciso ainda respeitar o prazo de 45 dias no total. Então, Congresso, se esperte, senão suspende-se todos os outros, todas as outras aprovações, tá? Importante lembrar que durante o prazo de suspensão, ou melhor, durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, a gente não conta esse prazo. Beleza? Vamos começar então, processos legislativos especiais. O primeiro deles, emenda à Constituição. Quando a gente estuda poder constituinte, classificação da Constituição, a gente fala, né, das características da nossa Constituição, a gente sempre fala da possibilidade de alteração constitucional. E quando a gente fala dessa possibilidade de alteração constitucional, a gente vai falar das regras para emenda à Constituição. Qual que é, ou de quem pode surgir uma proposta para alterar a nossa Constituição? Eu posso? Professora Ana Cristina? Não posso. Você pode? Não pode. Mas por quê? Porque a Constituição, ela cria, ou ela traz 3 pessoas legitimadas. Ou melhor, né? 3 pessoas, vamos falar assim fica mais fácil. 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então vamos lá. Aqui eu estou falando da fase de iniciativa. Quem pode propor a emenda à Constituição? Só estas pessoas. Só mínimo de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, não é i, é ou, presidente da República e Assembleia Legislativa. Assembleia, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação e cada uma delas tendo sido aprovado por maioria relativa dos seus membros. Tá. Quando a gente tiver a participação do presidente, a única parte, o único momento que o presidente da República vai participar no processo de emenda à Constituição é na fase de iniciativa. Ele não vai ter participação nas demais fases, nem na sanção, nem na promulgação. A emenda à Constituição, ela não é sancionada pelo presidente da República, tá? Ela não é promulgada pelo presidente da República. Então, a única parte que o presidente participa quando ele propõe é na fase de iniciativa. Passei aqui, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Aqui são regras ou limitações circunstanciais e que são introduzidas pela nossa Constituição para garantir a estabilidade constitucional. Se a gente está falando em intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, o que a gente percebe é que nesses momentos o Estado, né, a Federação Brasileira está fragilizada. E para evitar que nesses momentos de fragilidade, alterações muito pontuais, muito específicas e de proteção de um grupo específico sejam permitidas, se veda a possibilidade dessa alteração durante os períodos de instabilidade democrática ou institucional, né? Parágrafo 2º.
A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Pessoal, como é que é feita essa aprovação? Então, ela foi, a proposta, a emenda constitucional, foi proposta pelo presidente da República, né? A gente já viu que quando ela é proposta pelo presidente da República, ela começa na Câmara dos Deputados. Ela vai para a Câmara dos Deputados, ela tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados. 3/5, não é 3/5 dos presentes, é 3/5 dos membros. Foi aprovada por 3/5 dos membros, ela vai para o Senado Federal. O projeto daquela emenda constitucional, então, ele tem que ser aprovado de novo por 3/5 dos membros do Senado. Acabou aí? Não. Foi aprovada, volta para a Câmara dos Deputados. E os deputados vão novamente votar aquela matéria pela segunda vez. E aí, depois, ela é aprovada pelo Senado Federal. Novamente. Professora, teve uma alteração. O Senado mudou alguma coisa. Ótimo. Então a gente vai ter que aprovar de novo 2 vezes na Câmara dos Deputados e aprovar aquela redação alterada pelo Senado Federal 2 vezes também. Eu exijo 2 aprovações, com quórum especial. Quem promulga, então, se não é o presidente, como eu falei com vocês? A mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eles vão promulgar aquela emenda constitucional após a aprovação. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aqui estão as limitações materiais. O que eu não posso abolir? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Pessoal, posso acabar com o voto obrigatório? Pode. Não é cláusula pétrea. Aqui estão as nossas cláusulas pétreas, ok? A matéria constante de proposta de emenda, rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, não aprovei sessão legislativa de janeiro a dezembro, não foi aprovada em maio, ela só vai poder ser proposta, aquela matéria, no próximo ano. Naquela sessão legislativa, ela não pode ser objeto de proposta. Agora vamos falar um pouquinho de leis complementares, tá? Entendido sobre emendas à Constituição, a gente vai falar do procedimento especial para aprovação de leis complementares. Qual que é a diferença das leis complementares para as leis ordinárias? A gente tem 2 diferenças básicas. A primeira é o quórum de aprovação. Enquanto nas leis ordinárias eu vou precisar de maioria simples, nas leis complementares eu vou precisar de maioria absoluta, ou seja, eu vou precisar que para instalar eu tenha a maioria absoluta, 50% mais um dos membros, mas eu também preciso para aprovar aquela matéria, 50% mais um. Então, eu preciso de um número maior de votos para conseguir aprovar uma lei complementar. Tá, professora, mas o que é... Por que eles propõem, então, lei complementar se é tão mais fácil aprovar lei ordinária? Porque a Constituição, ela trouxe pra gente algumas matérias que devem obrigatoriamente ser propostas ou devem ser regulamentadas por lei complementar. Se eu pego a diferença material entre elas, é simplesmente o conteúdo, que a Constituição determina que deve ser lei complementar, e aí só vai poder ser por lei complementar sob pena de inconstitucionalidade, e as demais matérias podem ser por lei ordinária, tá? Essa é a principal diferença dos dois. O processo é o mesmo, a fase de iniciativa, a fase de deliberação, a fase complementar, elas são todas as mesmas. O que eu vou ter aqui de diferença na fase de deliberação é o quórum de votação e o conteúdo da matéria, que é um conteúdo diferente, determinado pela própria Constituição.
Leis delegadas agora, pessoal. O que são leis delegadas? As leis delegadas, elas vão e são, né, a exceção ao princípio da indelegabilidade da função legislativa. E como que ela surge, o porquê que ela surge, como que, né, o que é isso? O presidente da República, ele pode pedir para o Congresso Nacional que atribua a ele a competência para legislar mesmo, para ele criar a lei, né, para aquela lei não precisar passar pelo Congresso. O presidente da República, ele quer fazer tudo, ele quer criar aquela norma. E aí, nesses casos, o Congresso Nacional, ele pode autorizar. Olha o que dispõe o artigo 68 da Constituição. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Aqui, eu peço autorização para o Congresso, eu, presidente da República, para poder criar a lei sobre uma matéria específica. O Congresso Nacional, então, ele me autoriza, mas o instrumento pelo qual ele vai me autorizar é através de uma resolução. E quando ele autoriza, ele me fala exatamente os limites e como que essa delegação vai acontecer. Então, se eu estiver falando sobre, sei lá, questão de trânsito, tá? Ele vai falar, olha, eu quero criar a lei que vai regulamentar os aplicativos. Perfeito. Então, eu te dou uma autorização específica para durante X tempos, você tem 3 meses, que seja, ele pode colocar uma limitação temporal, você vai criar essa norma, mas é só sobre aplicativo, você não pode falar mais nada, você não pode ter mais nenhuma disposição que não disponha sobre isso, tudo bem? Tudo bem, sobre isso é isso que eu quero. O Congresso vai lá, edita a resolução, manda para o presidente da República e aí o presidente da República pode fazer todo o processo. Essa é o que a gente chama de delegação típica. Por que delegação típica? Porque ela se esgota no presidente da República e ela não volta no Congresso Nacional. Porém, existe um tipo de delegação, que é o que a gente chama de delegação atípica. O que é a delegação atípica? A delegação atípica, o Congresso Nacional, ele precisa aprovar, né? Ele exige a aprovação do projeto. É feita numa votação única, não pode ter emenda, mas o Congresso fala, tudo bem, presidente, você quer fazer? Faz tudo. Faz tudo, discute com a sua equipe, elabora o projeto, faz tudo, mas a gente quer aprovar. Então a gente chama de delegação atípica exatamente por quê? Porque o processo, ele tem uma certa participação do Poder Legislativo. Ela não é integralmente dada ao Poder Executivo, tá bom? Continuando. Quais são os conteúdos que as leis delegadas não podem tratar? Limitações materiais. Algumas matérias que são de competência exclusiva do Congresso, reservadas obrigatoriamente por lei complementar. Então, o presidente só pode aqui ter como lei delegada questões que podem ser tratadas por leis ordinárias. Além disso, a gente vai ter também uma limitação com relação à organização do Poder Judiciário, Ministério Público e a carreira e a garantia dos seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. E estamos quase chegando na reta final, falta a gente falar de decretos legislativos e resoluções. Qual que é o processo, né? O que é um decreto legislativo? O decreto legislativo é o ato normativo que vai
trazer o que vai ser criado pelo Congresso Nacional, né? E vai regulamentar ou vai trazer disposições do próprio Congresso Nacional, tá? De quem que é a iniciativa? Ou do presidente da República ou dos membros e das comissões do Congresso. Além disso, os decretos legislativos, eles não se submetem a nenhum tipo de sanção, porque ele vai reger, ele vai criar normas do próprio Congresso, né? Um exemplo muito claro que a gente tem de decreto legislativo é, por exemplo, depois da aprovação de um tratado internacional, ele é levado para referendo parlamentar, o presidente da República submete ao Congresso, e aí o Congresso, depois que ele aprova, ele edita um decreto legislativo e esse decreto legislativo fala: presidente da República, nós concordamos com o teor desse tratado, pode ratificar. Então é isso que o decreto legislativo faz, ele dá publicidade a posições, a decisões do Congresso Nacional. Então ele não se submete à sanção e ele é promulgado pelo presidente da Câmara, que determina também a publicação daquele decreto legislativo, tá? E por fim, vamos falar das resoluções. O que são resoluções? Há normativos primários, como dispõe o artigo 59 da Constituição, que a gente já falou várias vezes sobre ele hoje, e que vai ser elaborado pela Câmara dos Deputados, Senado Federal ou pelo Congresso Nacional. E que matérias? Está tudo definido no regimento interno. Para cá, né, para definir exatamente, para saber, para mergulhar nesse conteúdo, é só em caso de concurso, tanto para o Congresso Nacional, ou para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado Federal, né, para o Congresso como um todo, mas concursos muito específicos. Então, assim, onde estão essas regras? Dentro do regimento interno. De quem que é a iniciativa? Qualquer membro do Congresso Nacional, deputado ou senador. A aprovação é feita por quem iniciou e a promulgação e publicação, ela é também feita pela mesa da casa de onde veio aquela proposta de resolução. Ok? Por hoje é só, a gente conseguiu acabar o processo legislativo, a gente falou de forma bem pontual dos principais aspectos de cada uma delas, do processo de elaboração, e espero vocês para a próxima aula.